Olá, cidadãos fantásticos! Esse é o último vídeo que eu faço no canal. Desculpa. O último vídeo que eu faço no canal sobre a série do planeta Tuplifo. Então aproveitem e se inscrevam para o canal não parar. E para fechar com chave de ouro essa série, eu vou falar sobre um tema que se chama Teoria da Medida. Joaquim, você se lembra que depois de vários dias conversando com a sua prima, nós paramos para pensar nos principais pontos da nossa conversa? Isso, e nós destacamos dois pontos importantes. Primeiro foi a importância da abstração para a matemática do povo em Tuplifo. E a outra foi como era importante eles medirem o tamanho das coisas. Então, como prometido, eu falei que eu ia juntar esses dois pontos fundamentais em um vídeo só. Então, hoje eu pago a minha promessa. Então, Joaquim, se segura na cadeira, até porque você já caiu dela, que hoje você vai aprender um monte de coisa. E depois tem que ver com a sua avó para ela enviar esse vídeo para a sua prima lá em Tuplifo. Bom, qual é o principal objeto da teoria da medida? É uma medida. E o que uma medida faz? Ela mede coisas. Pois é. Você já conhece um exemplo de medida. Ela aparece várias vezes na sua vida e já apareceu várias vezes aqui no canal. A área é um exemplo de medida. Ao invés de escrever área, eu vou usar a letra grega lambda. Não, Joaquim, eu não estou querendo ser metido. É porque em matemática nós costumamos usar letras gregas. Tudo bem? Então dá um joinha aí. Maravilha. A área de um retângulo A de lados A e B é A vezes B. Ou seja, lambda de A é igual a A vezes B. Agora pego o retângulo A, marco um retângulo lá dentro que eu chamo de B e retiro esse retângulo menor. Esse novo objeto eu chamo de Q. Não, eu não estou perguntando, Joaquim, estou afirmando. Então, eu sei calcular a área de A menos B. É lambda de A menos lambda de B. Em outras palavras, eu sei calcular a área de B, então eu sei calcular a área do complementar de B. Mesmo só sabendo calcular a área de retângulos, implica que eu sei calcular a área de muitos outros objetos, como nós acabamos de fazer. Os matemáticos definem o conjunto dos objetos que podem ter a área calculada como sigma álgebra. Último comentário sobre área. Imagina que pegamos o retângulo A e dividimos nesses dois outros conjuntos, que eu vou chamar de A1 e A2. Então, a área do retângulo original A é a área de A1 mais a área de A2. A área é uma medida porque ela satisfaz exatamente essa condição. Muito natural. Resumindo, medida é um objeto que mede as coisas. Sigma álgebra são os conjuntos que podem ser medidos. A formulação matemática ela é vista nisso que se chama teoria da medida. Mas a ideia desses conceitos que eu passei é simples assim. O que foi, Joaquim? Você está meio angustiado porque sigma álgebra tem mais nome de monstro do que uma definição matemática, então você acha que eu dei uma explicação fácil demais para o que é uma sigma álgebra e até mesmo uma medida. Eu vou te mostrar como aparecem essas duas definições nos livros de matemática e você vai ver que nós temos a intuição para entendê-las. Vamos passar rapidinho pela definição. Beta é uma sigma álgebra se satisfaz essas três condições. Primeiro, o conjunto vazio e todo o espaço devem fazer parte de beta. Se A pertence a beta, o complementar de A deve pertencer a beta. Se eu tenho um conjunto A1, A2, A3 que estão em beta, então a união de todos esses conjuntos está em beta.
Pause o vídeo e tente entender essas definições pensando na intuição que nós demos. Beta seriam os conjuntos que podem ter a área medida. A segunda definição de medida, dizemos que lambda é uma medida se lambda é uma função dessa sigma álgebra beta para os números reais positivos, que satisfaz essas duas condições. A medida lambda do conjunto vazio é zero, ou seja, se eu não medir nada, dá zero. E a segunda propriedade é, se eu pegar conjuntos A1, A2, A3 em beta, que são disjuntos, então a medida de todos esses conjuntos é igual à soma das medidas. Legal, né, Joaquim? Pois é claro que você depois precisa descobrir o que essas definições vão implicando, ou o que você consegue extrair delas. E isso vai muito longe. Mas a definição é simples assim. E na matemática não existem monstros, existem coisas que você ainda não conhece. Mas quando você toma conhecimento, elas viram gatinhos fofos da internet. Não era bem isso que eu ia falar, mas o espírito é esse, Joaquim. E para vocês terem uma ideia da importância da teoria da medida, na escola costuma-se estudar um pouco de probabilidade. Existe uma área na matemática que se chama probabilidade e vai muito além do que se vê na escola. Mas a formulação matematicamente adequada para se trabalhar com probabilidade é via teoria da medida. Mais um exemplo. Você talvez já tenha ouvido falar que na universidade existe um curso de cálculo, onde se aprende a derivar e integrar. Usando a teoria da medida, você vai conseguir derivar e integrar coisas muito mais gerais. Você consegue imaginar isso, Joaquim? Pois é. Olha só, você está dando aí uma de Joaquim Shakespeare, mas o que o Joaquim falou é muito interessante e faz pensar. Ele disse o seguinte: há mais coisas entre o que as pessoas sabem de matemática e o que já foi desenvolvido em matemática do que sonha a nossa vã intuição. Joaquim Shakespeare. Bom, acho que vocês já têm muito o que pensar, então saiam por aí procurando livros de matemática, procurem coisas na internet, vivam intensamente. Nos vemos nos próximos vídeos. Oi, direção? O recado, ok. E atenção, temos poucos inscritos em Tuplifo. Então, você que está em Tuplifo nos assistindo, por favor, divulgue esse trabalho para todo esse povo querido de Tuplifo. E vocês que estão no planeta Terra, também nos ajudem. Se inscrevam no Instagram, no Facebook e no nosso canal. Tchau!